Então, hoje a gente vai falar sobre a escoliose idiopática do adolescente. Aqui a classificação de Lenk, a classificação extremamente importante para compreender. O estudo, então, ele traz esse background, né, falando que a ausência de um sistema universalmente aceitável de classificação para a escoliose idiopática do adolescente atrapalha e dificulta a comparação entre estudos, entre pacientes, entre resultados, né? Então eles desenvolveram a classificação, um sistema onde temos três componentes, né? Uma componente de tipo de curva, o modificador lombar e o modificador torácico, né? Então ele vai separar entre as regiões torácica proximal, principal torácica e a tóraco-lombar lombar. Então, o modificador lombar ele está baseado na relação da linha vertical sacral e o modificador sagital ele está relacionado justamente nessa análise torácica sagital de curva. O que é importante desse artigo aqui, assim, para além das suas definições, é que ele conseguiu identificar um valor de capa, né, que é a relação entre observadores. O que, que ele faz nesse estudo? Ele utiliza um grupo de pessoas que são membros do Conselho, né, da Associação de Escoliose Internacional e foram parte desenvolvedora desse processo, desse sistema, e uma outra parte de profissionais que são membros, né, uh, da Sociedade Internacional de Escoliose, e através disso eles fazem duas medidas, né? Uma medida intraobservador e interobservador. Ele oferece as radiografias utilizadas para esses dois grupos num período anterior e num período posterior, e ele vai avaliar basicamente qual é a representatividade, ou seja, se eu recebi essas radiografias, eu classifiquei de uma maneira num primeiro mês e daqui um X meses eu recebo novamente essas radiografias, sem provavelmente estar me lembrando disso, eu vou reclassificar. Será que a minha classificação foi exatamente a mesma? Essa é a avaliação intraobservador. E a gente tem também interobservador, que é justamente observar. Se eu classifiquei e uma outra pessoa classificou, será que a minha classificação foi igual? Porque de nada adianta existir uma classificação que seja extremamente complexa, que detalhe tudo, mas que ela não seja reprodutível, que a gente não consiga realmente utilizar ela para poder nos ajudar. E aqui ele obteve valores de capa de bons a excelentes na grande maioria dos casos, exceto na avaliação interobservador no grupo independente, que ele conseguiu um resultado de 0,74, que é imediatamente abaixo desse nível de bom a excelente, que é extremamente bom para que a gente aceite como uma boa representatividade no sentido de uma reprodutibilidade intra e interobservador. Então acaba com isso mostrando que é uma classificação boa para ser utilizada. Obviamente que a gente vai encontrar alguns defeitos, mas no sentido de poder ser reprodutível. Então, vamos lá. Primeiro quadro, ele comenta justamente sobre as curvas, né? Aqui eu queria só dar um ênfase justamente a essa questão aqui, né? Do ângulo de Kolbe acima de 25, igual ou maior que 25, na radiografia com inclinação lateral, além de I ou uma cifose entre, no caso aí vai depender dos níveis, né? As vértebras, mas de pelo menos mais de 20 graus. Aqui a gente vai detalhar mais as curvas. Aqui a gente tem uma tabela que sintetiza de uma maneira muito interessante essa classificação. Então, como é que é importante a gente entender aqui? São 6 curvas e 2 modificadores. Então, 1 a 6 curvas, modificador lombar e um modificador sagital. Então, como é que a gente decora essas curvas? Importante decorar? Acho que é mais importante entender, mas a gente vai ver que é fácil a gente parar e conseguir internalizar isso aí. As curvas estruturais são principalmente da torácica. A torácica principal, ela vai ser a curva guia nesse caso aqui. Então, da curva 1 à curva 4, a gente tem a curva estruturada sendo a curva principal torácica. O que é a curva torácica principal? Ela é a curva justamente que ela fica aqui entre T5 e o disco de T11 e T12, né? A curva torácica ela pode ser de T2 até o disco T11 e 12, a curva tóraco-lombar T12L1 e a curva lombar do disco L1-2 até
L4, né? Então a gente vai dividir essa principal torácica na parte abaixo de T5, né, até o disco T11 e 12, e a torácica proximal entre T2 e T5, certo? Então isso aí é uma coisa importante para a gente poder estar na cabeça como é que a gente vai observar isso. Então a torácica principal ela vai ser estruturada do 1 ao 4. Isso é importante. Então daí a gente segue uma sequência mais ou menos tranquila. Se a gente observa, então, beleza, a curva tipo 1 ela é a torácica principal, a tipo 2 ela vai ser qual? A mais acima, torácica proximal. E a lombar, ela é não estruturada. Na tipo 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter a torácica principal estruturada, a de cima já foi, agora a gente vai para a de baixo. Então ela vai ter a tóraco-lombar estruturada. A gente já foi em cima e embaixo, agora a gente vai às 3. Então a gente tem uma curva triple major, onde a gente vai ter estruturada proximal torácica, torácica principal e uma tóraco-lombar. Na tipo 5, a gente passa até agora a lombar. A gente já foi para a torácica, agora a gente vai para a lombar. Então a lombar ela é estruturada e as outras não são estruturadas. E a tipo 6, ela é uma curva que ela é estruturada na lombar e na torácica. Qual é a diferença então da tipo 5, por exemplo, para o que a gente tem na tipo 3? É que na tipo 6, nesse caso, a lombar ela é a maior. Então observe, isso é diferente. Torácica principal é o nome da curva. Nesse caso, a tóraco-lombar ela tem um ângulo de Kolbe maior do que a torácica principal, certo? Bom, então a gente passa para os modificadores. Esse modificador tipo A, B e C a gente traça uma linha sacral vertical na parte central que ela vai ser paralela à linha horizontal que se a gente cruzar se a gente subir através da radiografia, né? Uma linha que sobe perpendicular teoricamente ao chão. Isso vai depender da curva que a gente faz com radiografia, mas enfim, a linha sacral vertical do centro do sacro vai para cima. Então a curva tipo A, essa curva ela passa entre os pedículos. No tipo B, ela toca o pedículo na região apical. Na tipo C, ela é totalmente medial na região côncava dessa curva. Então aqui a gente tem a curva tipo C. E a curva, no caso do modificador torácico, a gente vai entender uma coisa. Essa medição é feita entre T5 e T12. Então a medição do fator sagital ela é feita no platô superior de T5 e platô inferior de T12. Se a gente tem uma hipocifose menor que 10 graus, menos. Se a gente tem uma cifose normal entre 10 e 40, normal. Se tem mais que 40, ela é hipercifótica. Ótimo, é importante lembrar, o ângulo de Kolbe a gente vai medir justamente uma linha passando aqui sobre o platô superior da vértebra mais acima e outra linha no platô inferior da vértebra mais abaixo. Então, como é que a gente vai observar esses fatores de modificação, né? Esses modificadores? São essas regras. Observar o paciente num coronal, na radiografia, em pé. O paciente tem que estar em pé para a gente poder observar. A gente aceita uma obliquidade pélvica de até 2 centímetros. Mais que isso, a gente precisa equalizar essa diferença, essa discrepância de membros inferiores, porque isso passa a gerar uma alteração importante na escoliose. Como que a gente vai desenhar essa linha sacral vertical? Então, ela vai justamente fazer a bissecção na região proximal do sacro, então no meio do sacro, passando verticalmente. A vértebra estável é importante identificar quando a gente vai pensar em qual ponto a gente vai terminar a nossa síntese, a nossa fusão artrodese. A vértebra estável, conforme a descrição de Lenk, é a vértebra da torácica baixa ou lombar, no caso ela é lombar ou torácica baixa, mais proximal e que ela é mais bissectada pela linha sacral vertical. Então aquela vértebra que a linha sacral vertical ela passa mais no meio. É mais ou menos isso aí a definição que o Lenk coloca. Pode ser um disco, aí você vai ter como se fosse duas vértebras caudais, ou então a vértebra caudal. A vértebra logo embaixo, né, a vértebra caudal vai ser a vértebra estável. Né? Então, o ápice da curva vai ser justamente horizontalmente aquela vértebra ou disco que está mais lateralizado. E as curvas, como já dissemos, no caso torácica, entre T2 e o disco 11 e 12, a tóraco-lombar T12, L1 e a lombar entre L1 e 2 o disco até L4. Algumas definições, porque essa definição da vértebra estável ela é bastante complexa e às vezes, na verdade, ela não é tão complexa, mas ela às vezes cria uma dificuldade com relação a outras definições e como a gente vai poder mensurar isso. É importante entender também
esse conceito da vértebra terminal, que seria a última vértebra da curva mais abaixo. Essa vértebra aqui, se a gente tem uma curva, ela ainda participa da curva, vejam o COB sendo descrito aqui. Então, ela é a vértebra terminal. A vértebra neutra é a vértebra que está menos rodada, então a gente vai olhar para o pedículo e, no caso aqui, vai observar que é a vértebra que tem uma menor rotação. Já a vértebra estável é aquele conceito que a gente tinha colocado, a vértebra que está mais bissectada aqui nesse caso. Modificador A, então, a gente vai ter essa vértebra aqui, que vai ser a mais bissectada. A gente pode ter uma vértebra aqui, por exemplo, uma vértebra estável, mas é importante lembrar o seguinte, que nesses casos é importante ter um ápice torácico. E a gente vai ver que as curvas 5 e 6, elas não podem ter modificador A. Isso é uma coisa importante. Se a gente tem dúvida se ela toca ou não o pedículo, Lenk orienta que a gente deve escolher a tipo B. No tipo B, então a gente tem essa linha sacral vertical, ela toca no pedículo, na parte do ápice lombar. Então, se a gente tem aqui, ela está tocando o pedículo. Outra coisa importante é também, nos casos de modificador tipo B, ela precisa ter um modificador torácico, precisa ter um ápice torácico. Se você tem dúvida entre as duas, normalmente, como a gente já tinha dito, você escolhe o tipo B. Então, aqui a gente passa para o tipo C. Então, essa linha sacral vertical, ela passa medial. E a diferença aqui que a gente vai ter no lombar tipo C é que ela pode ser qualquer uma das curvas. Ela pode ser um tipo 1, ela pode ser um tipo 2, ela pode ser um tipo 3, ela pode ser tipo 6. Qualquer uma. Ou seja, 5 e 6, ela vai ter sempre um modificador do tipo C. Toda curva 5 e toda curva 6, o modificador lombar é o quê? C. Porque A e B só podem ter em curvas 1 a 4. Aqui a gente tem 3 exemplos. Aqui a gente tem um quadro onde a gente vai ter um paciente com uma curva do tipo 1C, ela passa medial, não toca mais o pedículo. E aqui a gente vai ver que a gente tem uma curva torácica, né? A gente pode ter aqui nesse caso uma curva 3, uma curva do tipo 3C. A gente tem uma torácica estruturada e a gente tem uma lombar também estruturada, passando medial. E a gente pode ter aqui também uma curva, nesse caso, uma tipo 5C. São 3 exemplos de curva do tipo C que a gente tem aqui. No caso, a gente tem essa curva do tipo 5, uma tóraco-lombar-lombar, onde a linha passa lateralmente ou medialmente aqui a vértebra apical. Relembrando a questão dos 2 centímetros. Mais que 2 centímetros, é importante colocar alguma coisa para a gente poder equalizar e eliminar essa questão da discrepância dos membros inferiores. Então, os modificadores torácicos sagitais é basicamente aquilo que a gente viu, né? Então, assim, qual é a média normal de uma cifose torácica? Em torno de 30 graus. Então, com a média entre 10 e 40, estamos na região de normalidade. Um sinal de menos quando a gente tem uma cifose menor que 10 graus. Quando a gente tem uma cifose entre 10 e 40, medida entre a quinta e a 12ª vértebra, a gente vai ter uma cifose identificada como positiva se essa curva é acima de 40. Então aqui são 2 exemplos de radiografias em inclinação, onde a gente vai mostrar justamente a eliminação aqui, identificando. Por exemplo, temos uma curva de 25 graus. Isso é estruturado ou não? Maior ou igual a 25 é curva estruturada, certo? Então, o que a gente tem aqui de algumas curvas que são possíveis? No tipo A, a gente só vai ter curva do tipo 1 até o tipo 4. Então, uma torácica principal, a gente tem uma torácica dupla, onde a gente tem as duas torácicas, a proximal e a principal. A gente pode ter uma double major, onde a gente vai ter duas curvas que são importantes, nesse caso aqui a torácica e a lombar. A gente pode ter também uma triple major, que seria o tipo 4, onde a gente vai ter as 3 curvas importantes aqui. Já no tipo B, a gente vai ter esse modificador também na mesma sequência, tipo 1, 2, 3 e 4. Já no tipo C, a gente pode ter todas as curvas, né? Desde as curvas torácicas, incluindo ou não as lombares, até as curvas lombares, incluindo ou não as torácicas nesse caso. E o modificador sagital aqui é sempre importante observar.
No caso proximal, a gente vai medir os 20 graus aqui. Na curva do tipo tóraco-lombar, a cifose vai ser medida aqui. E a gente tem aqui no caso de mais de uma curva, né? A gente já passa a medir também mais de um lugar. Aqui são as relações, e é interessante observar que em alguns casos a relação, né, das classificações e a reprodutibilidade ela chega até 100%. Então alguns entrevistadores, foram 27 curvas classificadas por cada um deles, e assim, entre alguns revisores a gente tinha concordâncias de 100%, né? Então 90, 85, 96, então assim, são concordâncias muito altas, ou seja, todo mundo concordava com aquela classificação. Isso significa que a classificação ela é reprodutível. Isso é uma coisa bastante interessante da gente observar. Aqui uma avaliação já do valor de capa, né? Quanto à questão da curva, então 8,077, 068 para o tipo 3. Então a gente tem uma concordância global aqui de 0,74, é uma concordância importante. Se a gente for observar, qual é a curva que tem menos concordância? A tipo 4, é uma curva triple major, é uma curva difícil de a gente conseguir realmente uma concordância, porque a gente envolve vários fatores, são várias curvas, cada vez mais vai sendo um pouco mais difícil. Mas se a gente observa para os modificadores lombares, o modificador sagital é bastante interessante, uma boa correlação. Então, além disso, o estudo eles fizeram uma avaliação de alguns pacientes que eles já haviam operados para poder identificar, olha, agora que a gente fez uma classificação, quais são as curvas mais comuns? Então ele identificou que 40% das curvas são tipo 1, 18% das curvas são curvas tipo 2, tipo 3 ou tipo 5. E observe aqui a pegadinha, né? Então, curva tipo 1 é a principal, e as outras 3 na sequência, tipo 2, tipo 3 e a tipo 5. A tipo 4, triple major, e a do tipo 6 unicamente, tóraco-lombar, com a tóraco-lombar sendo principal, na verdade a tóraco-lombar sendo principal do que a torácica, né, sendo maior do que a torácica, né, tendo a lombar e a torácica, 3%. Então assim, são as duas menos frequentes. A discussão então é justamente que essa parte de avaliação do plano sagital é bastante importante, é um fator crítico na classificação, e isso também tem uma relação importante no tipo de tratamento que a gente vai falar. Os modificadores do tipo A tendem a indicar que é uma cifose, que é uma escoliose mais leve naquele momento, naquele local, principalmente no caso da lombar. O tipo B também indica uma escoliose moderada naquela região. Eles propõem que quando as curvas estão relacionadas a um modificador tipo A e B, é possível fazer uma artrodese que não inclua a parte lombar, a coluna lombar. E aí é um ponto interessante dessa classificação de Lenk, é justamente a possibilidade de mostrar e dar um norte para que a gente não faça uma extensão muito grande de artrodese, que a gente sabe também das complicações de uma cirurgia cada vez maior e desses outros problemas que a gente está relacionado a cirurgias grandes. Então, um ponto importante dessa classificação é justamente tentar dar um norte para isso. Eles acham que os modificadores do tipo C, de maneira geral, vão necessitar de ser incluído, no caso, a coluna lombar. Uma crítica da classificação de King é a ausência da análise sagital. E aí eles trazem que de 126 pacientes com a curva do tipo 1, 114 tiveram apenas a região torácica incluída. Ou seja, sem a avaliação sagital, uma grande quantidade de pacientes poderia ter tido uma artrodese muito mais longa do que foi feita através de uma boa análise também sagital. Então, o paciente, quando ele tem normalmente a curva do tipo 5, normalmente a gente pode tentar incluir unicamente a região torocolombar. Isso vai variar de paciente para paciente. Novamente, a questão da reprodutibilidade interobservador, que é muito maior na classificação de Lenk que a classificação antiga de King. É importante observar que esse artigo ele traz uma classificação nova dentro de um contexto. Esse artigo é publicado no início dos anos 2000 e ele visa justamente dar uma melhor classificação
E ele traz, de alguma maneira, essa humildade aí ao dizer justamente assim, né? Que de acordo a gente vai avançando nessa compreensão, provavelmente novas mudanças vão acontecendo. E a gente vai ver logo que algumas mudanças já aconteceram a partir disso. Essa compreensão do balanço sagital, ela mudou bastante como se faz a cirurgia e como se organiza a maneira de fazer essa cirurgia e a programação. Então, tá aí o nosso artigo sobre a classificação de Lenk para a gente discutir. Aqui ele fala só um resumo de como foram os pacientes, né, no final, quais os tipos, conforme a classificação, quais os tipos de cirurgia, se for anterior ou posterior. Então a gente ainda vai ver algumas cirurgias anteriores. Hoje, assim, ainda tem, claro, o anterior, mas com a evolução dos parafusos pediculados, dos sistemas, a gente tem cada vez menos feito a cirurgia pela via anterior. Em alguns casos é extremamente importante, mas assim, a gente vê um índice que talvez hoje em dia não seja tão normal de acessos anteriores aqui para a escoliose, mas também aí fica essa avaliação de como é que ele fez em cada caso, de cada classificação. É isso aí.